tipo de coisas tendem a nos ofender? Alguém não aprecia o meu trabalho? Alguém me ignora? Eu não estou incluído em algo em que eu acho que eu deveria estar incluído? Alguém discorda de mim? Alguém não atende às minhas expectativas? Alguém me desconsidera? Tem que esperar na fila porque alguém está se movendo um pouco lentamente. Esperar no trânsito. Alguém entrar na vaga de estacionamento que você estava esperando. Não ter a nossa opinião apreciada. As pessoas que não acreditam da mesma maneira que nós... o Deus que nós todos servimos. Sabe, se fôssemos melhores nesta mensagem, nós não teríamos 900 denominações diferentes. Todas pensando que são as únicas que estão certas. Eu acho que algumas dessas paredes estão começando a cair e eu espero e oro para que em minha vida eu as veja desmoronarem totalmente, porque, uau, que força poderíamos ter na Terra se pudéssemos todos apenas decidir amar uns aos outros e parar de criticar as pessoas que não pensam exatamente do jeito que nós pensamos. Eu tenho que te dizer que quando chegarmos ao céu não vai haver uma sessão batista, uma sessão pentecostal, uma sessão luterana, uma sessão católica, uma sessão metodista. Então nós temos toda essa vida aqui para praticarmos a convivência. Eu ouvi uma declaração recentemente que eu achei muito boa. O que precisamos fazer é buscar a unidade dentro da diversidade. Porque veja você, somos diferentes. Você não pode ter um bom casamento se você não puder conviver com tantas diferenças. Você tem que aprender a discordar agradavelmente e realmente apreciar as diferenças em outras pessoas. Que mundo confuso seria o nosso se todos fossem como cada um de nós? Sim, isso significa você também. Que tipo de mundo confuso seria se todos fossem como você? Sim, oh, sim. Nós pensamos que tudo poderia ser melhor, mas na verdade realmente não seria. O apóstolo Paulo orou sobre o que é referido como orações apostólicas em Colossenses, Efésios e em Filipenses. E eu amo estudar e ler essas orações. Às vezes eu até mesmo as oro sobre as pessoas que vêm às reuniões, porque eu acho que elas são cheias de poder. E uma dessas orações está em Filipenses 1, 9 e 10. E ele disse, isto eu oro, para que o seu amor abunde cada vez mais e mais, em todo conhecimento e em todo discernimento. Ele então diz, olhe, não fique satisfeito onde você está, ame mais, ganhe mais conhecimento, tenha um discernimento profundo, continue crescendo, crescendo. Nós não podemos nunca pensar que chegamos e aprendemos tudo o que nós precisamos aprender. Ele disse, eu oro para que você possa aprovar as coisas que são excelentes e que você possa ser sincero e sem qualquer ofensa até o dia de Cristo. Não é interessante que ele fale tudo isso? Isso deve ser importante? Paulo só podia dizer certa quantidade de coisas nestas orações e ele disse, a propósito, eu estou orando para que você possa viver sem qualquer ofensa até o dia em que Cristo vier. Salmo 119, 165. Grande paz tem os que amam a tua lei. Nada ofenderá a eles, nem fará com que eles tropecem. Nada ofenderá a eles, nem os fará tropeçar. Agora, sabe, depois de ouvir esta mensagem, você vai ser, a menos que você esteja ignorando-me, o que eu acho que não está, você vai ser mais cuidadoso sobre a ofensa pelas próximas semanas, 2 ou 3 semanas. Mas sabe, há certas coisas que eu acho que você pode colocar em sua lista de oração, que são importantes o suficiente para que você possa orar sobre elas todos os dias, confessar algo sobre elas, conversar com você mesmo sobre elas todos os dias. E uma das coisas que eu gosto de fazer é apenas ser capaz de dizer ao Senhor quando eu vou para a cama à noite,
Senhor, eu estou feliz em dizer que eu estou indo dormir agora sem que eu esteja zangada com ninguém. Amém? E além disso, acho que se você quiser ser um cristão seriamente empenhado, você deixará de lado suas emoções sobre o que pensa e você estará comprometida a não ir para a cama com raiva. Então, vocês não gostaram muito disso, não é? Estamos sempre esperando a outra pessoa fazer a coisa certa. Posso te contar um segredo? Quem faz a coisa certa primeiro é o mais espiritual. Vá em frente e seja o primeiro. É bom dizer ao se levantar de manhã, hoje eu escolho não ser ofendido, não importa o que aconteça comigo, especialmente se você sabe que isso é uma fraqueza para você, ou se você vai estar perto de alguém que tende a incomodar você, ou se você trabalha em um lugar onde é muito fácil ser ofendido, com pessoas rudes, pessoas inflexíveis, você não é realmente tratado da maneira que deveria. Tome uma decisão, eu não vou trabalhar hoje e me ofender. Não importa o que aconteça, Deus me mantenha forte para que eu não passe o meu dia ofendido. Há muitos tipos diferentes de ofensas. Ser ofendido, oferecer ofensas, ser ofendido pela verdade. Jesus ofendeu as pessoas o tempo todo, lhes dizendo a verdade. Nós podemos ser ofendidos por Deus ou ofendidos por problemas, que é uma das mensagens que eu vou trazer neste fim de semana. Não há nada pior do que você estar um pouquinho irritado com Deus, porque as coisas não resultaram da maneira que você pensou que deveriam, ou porque você teve uma vida um pouco mais dura. Nós podemos ofender o Espírito Santo, isso é algo que realmente deveria nos incomodar. Nunca querer ofender o Espírito Santo. Pai, você diz, como você ofende o Espírito Santo? O que eu faço para fazer isso? Bem, vai ler Efésios 4, 29 e 31. Não precisa ser agora, mas você descobrirá rápido. Sabe o que mais ofende a ele? A raiva, o ressentimento, contenda, o tipo de coisa de que estamos falando, e também diz muito sobre palavras inúteis, palavras grosseiras. Todos os tipos de coisas que nós dizemos que ferem as pessoas. E todos nós sabemos que muitas vezes a ofensa é causada por coisas ditas ou mesmo coisas boas que não foram ditas. Amém? E depois ofender a si mesmo. Vamos falar sobre isso. O que é muito interessante é que a Bíblia diz que não haverá ofensa no céu. Nenhuma. Zero. Então temos que consertar antes de chegarmos lá. Anjos ceifeiros vão remover todas as ofensas. Agora, aqui está algo que eu não tenho ensinado há algum tempo e eu acho que é muito importante. Se olharmos para o capítulo 24 de Mateus, todos os sinais dos fins dos tempos, guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes em diversos lugares e assim por diante. Mas há algumas coisas que eu não acho que prestamos atenção o suficiente quando falamos sobre os sinais dos tempos finais. Se de alguma forma alguém diz, ops, é o sinal do final dos tempos. Se é um terremoto, sim, aí está o sinal do fim dos tempos. Jesus está chegando. Mas você sabe que é outro grande sinal dos tempos finais que nós não prestamos atenção? E aqui está o que ele diz no verso 10 e depois do verso 12. Sinal dos tempos finais, e muitos serão ofendidos. Temos que tomar isso, e muitos serão ofendidos. Há mais pessoas ofendidas nos dias de hoje do que em qualquer outro tempo. Eu nunca vi um tempo em que as pessoas estão tão zangadas e também tão tensas e cheias de pressão. E sabe, não custa praticamente nada deixar as pessoas desse jeito. Deixe-me te contar algo. Quando você tem que ter aulas especiais para pessoas com raiva no trânsito, agora isso não está ficando ruim demais? Será que daqui a pouco vai ter algo sobre as pessoas que estão com raiva de seus celulares? Eu não sei, é como... Me dá um tempo, gente. Quer dizer, se os celulares vão roubar a sua paz, então tire essa coisa da sua casa.
E então muitos se ofenderão e repelirão e começarão a desconfiar e a desertar quem deveriam confiar e obedecer e tropeçarão e cairão. Tudo por causa da ofensa. Você não pode crescer espiritualmente com ofensa no coração. Você não pode ter sucesso com a ofensa no coração. Nada vai impedir o crescimento de uma igreja mais do que se houver contenda entre a liderança. É um assassinato. Você não vai ter uma adoração ungida se o diretor do coral, o líder da adoração, estiverem brigando com membros ou dois dos membros estiverem pensando, bem, eu devia estar no seu lugar, eu não entendi, e você sabe. Quantos de vocês sabem disso na igreja? Ouça, eu costumava pensar que era entretenimento de domingo. Eu não sabia nada melhor. Ninguém estava dizendo a mim o que eu estou dizendo a você aqui hoje. Então, antes de Deus realmente entrar em mim e começar a me virar de dentro para fora e de cabeça para baixo, finalmente de um lado para o outro, eu espero. Nós íamos à igreja todos os domingos e nós saímos para almoçar com nossos amigos e apenas fofocávamos. O pastor isso e aqui. Não é de admirar que nada estivesse acontecendo na igreja. Agora, sabe, nem o pastor consegue manter cada pessoa na congregação feliz, mas você tem que trabalhar para manter o lixo fora da sua equipe. E se você sabe que há alguém na congregação que está causando contenda, você tem que confrontá-los e falar com eles. E para ser honesta, se eles não mudarem, convide-os a saírem da igreja. Porque as pessoas trabalham duro e o preço que se paga é muito alto para construir algo assim, para deixar que alguém que simplesmente não vai ser feliz, não importa o que você fizer, arruine tudo. Amém? Você tem que manter a contenda fora da sua família. A Bíblia diz, onde há unidade, a bênção e unção. Então muitos serão ofendidos. Nós vivemos em um momento muito violento, quando as pessoas estão tão estressadas, tentando fazer muitas coisas. Então verso 12 diz, e o amor do grande corpo de pessoas se esfriará. E ele está falando sobre o corpo de Cristo. Para mim são escrituras muito sóbrias. E o amor do grande corpo de pessoas se esfriará por causa de uma multiplicada maldade e iniquidade na terra. Veja, não há nada que o diabo ame mais do que um baluarte de amor frio construído em nossos corações. Assim, nós não importamos uns com os outros, não temos compaixão uns dos outros, não nos importamos em cortar alguém em pedaços com a nossa língua, não suprimos as necessidades delas. Nós vamos à igreja. Cada um de nós está no ministério. Você está no ministério quando vai para a sua fábrica. Você está no ministério quando vai ao seu escritório. E outras pessoas estão observando você. E não é improvável que elas tentem ofendê-lo de propósito apenas para ver o que você faz. Oh, eu estou pregando bem. Veja que essa coisa, eu quero que você aproveite sua vida. Eu te digo, eu estou tão cheia disso, é por isso que chamamos nosso programa de TV de Desfrutando a Vida Diária. Eu não acho que existe nada pior para Deus do que ver uma pessoa ser infeliz depois dele ter enviado o seu único filho e pagado o preço que ele pagou para termos uma grande vida e tudo que podemos fazer é serem felizes, odiar uns aos outros e ficar zangados. Essa é uma grande tragédia. A cruz foi uma tragédia, mas nós continuamos a tragédia se nós não fizermos tudo para ter a vida pela qual Jesus morreu para nos dar. Eu amo o que disse Paulo. Vamos ver o que ele disse, Filipenses 3. Ele disse, uma coisa eu faço, uma coisa que é importante, deixar ir o que está para trás e prosseguir para as coisas que estão à frente. Alguns de vocês precisam deixar ir algumas coisas nesta manhã. Você precisa deixá-las aqui, não as leve para casa com você. Você me ouviu? Não as leve para o trabalho com você. Não as mantenha com você mais. Deixe elas irem. Isso é o que o perdão significa, deixar de lado, deixar ir embora.
Afaste-se disso. Parem o lixo no caminho para a sua casa. E então, profeticamente saia do seu carro e diga: eu coloco isso no lixo ao qual ele pertence, eu não vou levar isso comigo para casa. Pode parecer tolo para você, mas às vezes é bom tomar algum tipo de ação profética como essa. Eu estou jogando esse material fora. Eu não vou manter isso, eu estou jogando fora. Livre-se. Deixe ir. Deixando ir o que está para trás. Você não pode prosseguir para as coisas que estão à frente se você estiver tentando arrastar o ontem com você. Amém? Vamos lá, Jesus morreu para você poder ter uma vida. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que você possa ter e desfrutar da sua vida e a tê-la em abundância ao máximo, até que ela transborde. Eu sou o resto do que Paulo disse. Quero que entenda isso. Eu estou determinado a tomar posse daquilo pelo que Cristo Jesus morreu para dar a mim. Ele está dizendo: eu vou tomar posse do que Jesus morreu para que eu tivesse. Estou indo pegar. Vamos lá, alguém aqui hoje que vai dizer: eu estou indo pegar? Não vamos mais fazer esse patético cristianismo. Estou com raiva, você fere meus sentimentos. Sabe, isso não significa que as pessoas não se comportam mal, elas o fazem. Quer saber? Nós estamos numa guerra. Somos soldados no exército de Deus e há uma guerra espiritual acontecendo ao nosso redor o tempo inteiro. E nós precisamos sempre ser refrescados para lembrar que não guerreamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades nos lugares altos. Vamos ver uma escritura em algum momento deste fim de semana, provavelmente onde Pedro repreendeu Jesus sobre ele dizer que iria para a cruz e sofrer. E Jesus se virou para ele e disse: para trás de mim, Satanás. Ele olhou direto para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Eu não recomendo que você faça isso em casa, mas... é melhor endireitar isso antes de vocês irem para casa. Senhoras, não vão para casa e olhem para o seu marido e digam: você é o diabo. Mas eu estou levantando a questão aqui que ele sabia quem é que estava por trás do que Pedro estava dizendo. Ele disse: você é uma ofensa e um obstáculo, e você está tentando me afastar da vontade de Deus. O que você está culpando em uma pessoa que é apenas o diabo trabalhando através de alguma fraqueza inerente que ela tem? E seria muito melhor, em vez de passar o dia inteiro ou um ano com raiva dela, usar um pouco desse tempo repreendendo o diabo e orando para que Deus a fortaleça nesta área de fraqueza? Lembre-se que vamos tomar posse do que Cristo Jesus morreu para que nós tivéssemos. Muitos serão ofendidos. O amor do grande corpo de pessoas esfriará. Quero que saiba isso. O amor é guerra espiritual. Hã? Quando você anda em amor, a cada vez que você perdoa uma pessoa, você ganha uma batalha contra o diabo. Toda vez que você é bom para alguém que feriu você venceu uma batalha contra o diabo. Amém? Cada vez que você doa sua oferta, isso é guerra espiritual. Bom, alguns de vocês não entenderam isso. Deus não precisa do seu dinheiro. Você precisa doar, eu preciso doar. Eu faço isso de propósito, eu procuro razões para doar. Eu faço de propósito. Eu amo o que Jó disse, ele disse: por causa dele eu não sabia, eu procurei. Jó saiu à procura de pessoas pobres para ajudar. Ele não esperou que elas viessem até ele e ele disse: se eu não usar o meu braço para ajudar alguém, então você pode muito bem tirá-lo do meu corpo. Sabe, algumas escrituras bastante poderosas na palavra, se você optar por acreditar nelas. Nós não podemos fazer isso e não andar em amor. Satanás terá o nosso esconderijo. Há uma vida tão grande disponível para nós.
Há tantas coisas incríveis que Deus quer usar você para fazê-las. Mas você não pode levar a unção de Deus e ter raiva de alguém o tempo inteiro. Simplesmente não pode. Eu não posso chegar até aqui e esperar que o que eu diga seja ungido. Se eu chegar brava com o Dave, não posso fazê-lo. Quando estão tomando uma decisão de que você vai se livrar de algumas daquelas ofensas, é hora de cortar as cutículas soltas. Amém? O amor cobre e perdoa todas as ofensas. Sabe o quê? Nós temos que aprender a viver no que eu chamo de um novo normal. Você diz bem, é só... Sabe, é normal que as pessoas fiquem magoadas quando alguém é rude com elas. Bem, mas você tem um novo normal? Seu normal não é como o normal de uma pessoa não salva. E seu novo normal, quando você sai daqui, não vai ser o que era ontem, porque agora você sabe algo que talvez você não soubesse antes. Então agora você tem que incluir isso em tudo que você conhece. Paulo disse isso porque vocês ainda não são espirituais. Ainda não são espirituais. Estas eram pessoas cheias do Espírito, que iam sempre à igreja. E ele disse, vocês não são espirituais. Porque vocês têm a natureza da carne, vocês estão sob o controle de impulsos comuns. Porque enquanto houver inveja e ciúmes e disputas e facções, vocês ainda não são espirituais e são da carne, comportando-se segundo um mero padrão humano e agindo como meros homens inalterados. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura, a quem foi dada uma nova vida, e nós temos um novo poder e um novo normal. E veja, não é normal para um cristão ser facilmente ofendido. Que tipo de coisas tendem a nos ofender? Alguém não aprecia o meu trabalho? Alguém me ignora? Eu não estou incluído em algo em que eu acho que eu deveria estar incluído? Alguém discorda de mim? Alguém não atende às minhas expectativas? Alguém me desconsidera? Tem que esperar na fila porque alguém está se movendo um pouco lentamente. Esperar no trânsito. Alguém entrar na vaga de estacionamento que você estava esperando. Não ter a nossa opinião apreciada. As pessoas que não acreditam da mesma maneira que nós... Meu Deus, que nós todos servimos. Sabe, se fôssemos melhores nesta mensagem, nós não teríamos 900 denominações diferentes. Todas pensando que são as únicas que estão certas. Eu acho que algumas dessas paredes estão começando a cair e eu espero e oro para que em minha vida eu as veja desmoronarem totalmente, porque, uau, que força poderíamos ter na Terra se pudéssemos todos apenas decidir amar uns aos outros e parar de criticar as pessoas que não pensam exatamente do jeito que nós pensamos. Eu tenho que te dizer que quando chegarmos ao céu não vai haver uma sessão batista, uma sessão pentecostal, uma sessão luterana, uma sessão católica, uma sessão metodista. Então nós temos toda essa vida aqui para praticarmos a convivência. Eu ouvi uma declaração recentemente que eu achei muito boa. O que precisamos fazer é buscar a unidade dentro da diversidade. Porque veja você, somos diferentes. Você não pode ter um bom casamento se você não puder conviver com tantas diferenças. Você tem que aprender a discordar agradavelmente e realmente apreciar as diferenças em outras pessoas. Que mundo confuso seria o nosso se todos fossem como cada um de nós? Sim, isso significa você também. Que tipo de mundo confuso seria se todos fossem como você? Sim, oh, sim.
Nós pensamos que tudo poderia ser melhor, mas na verdade realmente não seria. O apóstolo Paulo orou sobre o que é referido como orações apostólicas em Colossenses, Efésios e em Filipenses. E eu amo estudar e ler essas orações. Às vezes eu até mesmo as oro sobre as pessoas que vêm às reuniões, porque eu acho que elas são cheias de poder. E uma dessas orações está em Filipenses 1, 9 e 10. E ele disse: isto eu oro, para que o seu amor abunde cada vez mais e mais, em todo conhecimento e em todo discernimento. Ele então diz: olhe, não fique satisfeito onde você está, ame mais, e em mais conhecimento. Tenha um discernimento profundo. Continue crescendo, crescendo, crescendo. Nós não podemos nunca pensar que chegamos e aprendemos tudo o que nós precisamos aprender. Ele disse: eu oro para que você possa aprovar as coisas que são excelentes. E que você possa ser sincero e sem qualquer ofensa. Até o dia de Cristo. Não é interessante que ele fale tudo isso? Isso deve ser importante? Paulo só podia dizer certa quantidade de coisas nestas orações, e ele disse: a propósito, eu estou orando para que você possa viver sem qualquer ofensa até o dia em que Cristo vier. Salmo 119, 165. Grande paz tem os que amam a tua lei. Nada ofenderá a eles, nem fará com que eles tropecem. Nada ofenderá a eles, nem os fará tropeçar. Agora, sabe, depois de ouvir esta mensagem, você vai ser, a menos que você esteja ignorando-me, o que eu acho que não está, você vai ser mais cuidadoso sobre a ofensa pelas próximas semanas, 2 ou 3 semanas. Mas sabe, há certas coisas que eu acho que você pode colocar em sua lista de oração, que são importantes o suficiente para que você possa orar sobre elas todos os dias, confessar algo sobre elas, conversar com você mesmo sobre elas todos os dias. E uma das coisas que eu gosto de fazer é apenas ser capaz de dizer ao Senhor quando eu vou para a cama à noite: Senhor, eu estou feliz em dizer que eu estou indo dormir agora sem que eu esteja zangada com ninguém. Amém? E além disso, acho que se você quiser ser um cristão seriamente empenhado, você deixará de lado suas emoções sobre o que pensa e você estará comprometida a não ir para a cama com raiva. Então, vocês não gostaram muito disso, não é? Estamos sempre esperando a outra pessoa fazer a coisa certa. Posso te contar o segredo? Quem faz a coisa certa primeiro é o mais espiritual. Vá em frente e seja o primeiro. É bom dizer ao se levantar de manhã: hoje eu escolho não ser ofendido, não importa o que aconteça comigo, especialmente se você sabe que isso é uma fraqueza para você, ou se você vai estar perto de alguém que tende a incomodar você, ou se você trabalha em um lugar onde é muito fácil ser ofendido, com pessoas rudes, pessoas inflexíveis, você não é realmente tratado da maneira que deveria. Tome uma decisão: eu não. Trabalhar hoje e me ofender. Não importa o que aconteça, Deus me mantenha forte para que eu não passe o meu dia ofendido. Há muitos tipos diferentes de ofensas,
ser ofendido, oferecer ofensas, ser ofendido pela verdade. Jesus ofendeu as pessoas o tempo todo, lhes dizendo a verdade. Nós podemos ser ofendidos por Deus ou ofendidos por problemas, que é uma das mensagens que eu vou trazer neste fim de semana. Não há nada pior do que você estar um pouquinho irritado com Deus, porque as coisas não resultaram da maneira que você pensou que deveriam, ou porque você teve uma vida um pouco mais dura. Nós podemos ofender o Espírito Santo, isso é algo que realmente deveria nos incomodar. Nunca querer ofender o Espírito Santo. Pai, você diz, como você ofende o Espírito Santo? O que eu faço para fazer isso? Bem, vai ler Efésios 4, 29 e 31. Não precisa ser agora, mas você descobrirá rápido. Sabe o que mais ofende a ele? A raiva, o ressentimento, contenda, o tipo de coisa de que estamos falando, e também diz muito sobre palavras inúteis, palavras grosseiras. Todos os tipos de coisas que nós dizemos que ferem as pessoas. E todos nós sabemos que muitas vezes a ofensa é causada por coisas ditas ou mesmo coisas boas que não foram ditas. Amém? E depois ofender a si mesmo. Vamos falar sobre isso. O que é muito interessante é que a Bíblia diz que não haverá ofensa no céu. Nenhuma. Zero. Então temos que consertar antes de chegarmos lá. Anjos ceifeiros vão remover todas as ofensas. Agora, aqui está algo que eu não tenho ensinado há algum tempo e eu acho que é muito importante. Se olharmos para o capítulo 24 de Mateus, todos os sinais dos fins dos tempos, guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes em diversos lugares e assim por diante. Mas há algumas coisas que eu não acho que prestamos atenção suficiente quando falamos sobre os sinais dos tempos finais. Se de alguma forma alguém diz, ops, é o sinal do final dos tempos. Se é um terremoto, sim, aí está o sinal do fim dos tempos. Jesus está chegando. Mas você sabe que é outro grande sinal dos tempos finais que nós não prestamos atenção? E aqui está o que ele diz no verso 10 e depois do verso 12. Sinal dos tempos finais, e muitos serão ofendidos. Temos que tomar isso, e muitos serão ofendidos. Há mais pessoas ofendidas nos dias de hoje do que em qualquer outro tempo. Eu nunca vi um tempo em que as pessoas estão tão zangadas e também tão tensas e cheias de pressão. E sabe, não custa praticamente nada deixar as pessoas desse jeito. Deixe-me te contar algo. Quando você tem que ter aulas especiais para pessoas com raiva no trânsito, agora isso não está ficando ruim demais? Será que daqui a pouco vai ter algo sobre as pessoas que estão com raiva de seus celulares? Eu não sei, é como... Me dá um tempo, gente. Quer dizer, se os celulares vão roubar a sua paz, então tire essa coisa da sua casa. E então muitos se ofenderão e repelirão e começarão a desconfiar e a desertar quem deveriam confiar e obedecer e tropeçarão e cairão. Tudo por causa da ofensa. Você não pode crescer espiritualmente com ofensa no coração. Você não pode ter sucesso com a ofensa no coração. Nada vai impedir o crescimento de uma igreja mais do que se houver contenda entre a liderança. É um assassinato. Você não vai ter uma adoração ungida se o diretor do coral, o líder da adoração, estiverem brigando com membros ou dois dos membros estiverem pensando, bem, eu devia estar no seu lugar, eu não entendi, e você sabe... Quantos de vocês sabem disso na igreja? Ouça, eu costumava pensar que era entretenimento de domingo. Eu não sabia nada melhor. Ninguém estava dizendo a mim o que eu estou dizendo a você aqui hoje. Então, antes de Deus realmente entrar em mim e começar a me virar de dentro para fora e de cabeça para baixo, finalmente de um lado para o outro, eu espero. Nós íamos à igreja todos os domingos e nós saímos para almoçar com nossos amigos e apenas fofocávamos. O pastor isso e aqui.
Não é de admirar que nada estivesse acontecendo na igreja. Agora, sabe, nenhum pastor consegue manter cada pessoa na congregação feliz, mas você tem que trabalhar para manter o lixo fora da sua equipe. E se você sabe que há alguém na congregação que está causando contenda, você tem que confrontá-los e falar com eles. E, para ser honesta, se eles não mudarem, convide-os a saírem da igreja. Porque as pessoas trabalham duro e o preço que se paga é muito alto para construir algo assim, para deixar que alguém que simplesmente não vai ser feliz, não importa o que você fizer, arruine tudo. Amém? Você tem que manter a contenda fora da sua família. A Bíblia diz, onde há unidade, a bênção e unção. Então muitos serão ofendidos. Nós vivemos em um momento muito violento, quando as pessoas estão tão estressadas, tentando fazer muitas coisas. Então o verso 12 diz, e o amor do grande corpo de pessoas se esfriará. E ele está falando sobre o corpo de Cristo. Para mim são escrituras muito sóbrias. E o amor do grande corpo de pessoas se esfriará por causa de uma multiplicada maldade e iniquidade na terra. Veja, não há nada que o diabo ame mais do que um baluarte de amor frio construído em nossos corações. Assim, nós não importamos uns com os outros, não temos compaixão uns dos outros, não nos importamos em cortar alguém em pedaços com a nossa língua, não suprimos as necessidades delas. Nós vamos à igreja. Cada um de nós está no ministério. Você está no ministério quando vai para a sua fábrica. Você está no ministério quando vai ao seu escritório. E outras pessoas estão observando você. E não é improvável que elas tentem ofendê-lo de propósito apenas para ver o que você faz. Oh, eu estou pregando bem. Veja que essa coisa, eu quero que você aproveite a sua vida. Eu te digo, eu estou tão cheia disso, é por isso que chamamos nosso programa de TV de Desfrutando a Vida Diária. Eu não acho que existe nada pior para Deus do que ver uma pessoa ser infeliz depois dele ter enviado o seu único filho e pagado o preço que ele pagou para termos uma grande vida e tudo que podemos fazer é ser infelizes e odiar uns aos outros e ficar zangados. Essa é uma grande tragédia. A cruz foi uma tragédia, mas nós continuamos a tragédia se nós não fizermos tudo para ter a vida pela qual Jesus morreu para nos dar. Eu amo o que disse Paulo. Vamos ver o que ele disse, Filipenses 3. Ele disse, uma coisa eu faço, uma coisa que é importante, deixar ir o que está para trás e prosseguir para as coisas que estão à frente. Alguns de vocês precisam deixar ir algumas coisas nesta manhã. Você precisa deixá-las aqui, não as leve para casa com você. Você me ouviu? Não as leve para o trabalho com você. Não as mantenha com você mais. Deixe elas irem. Isso é o que o perdão significa, deixar de lado, deixar ir embora. Afaste-se disso. Parem o lixo no caminho para a sua casa. E então, profeticamente saia do seu carro e diga, eu coloco isso no lixo ao qual ele pertence, eu não vou levar isso comigo para casa. Pode parecer tolo para você, mas às vezes é bom tomar algum tipo de ação profética como essa. Eu estou jogando esse material fora. Eu não vou manter isso, eu estou jogando fora. Livre-se. Deixe ir. Deixando ir o que está para trás. Você não pode prosseguir para as coisas que estão à frente se você estiver tentando arrastar o ontem com você. Amém? Vamos lá, Jesus morreu para você poder ter uma vida. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você possa ter e desfrutar da sua vida e a tê-la em abundância ao máximo, até que ela transborde. Eu sou o resto.
Paulo disse. Quero que entenda isso. Eu estou determinado a tomar posse daquilo pelo que Cristo Jesus morreu para dar a mim. Ele está dizendo, eu vou tomar posse do que Jesus morreu para que eu tivesse. Estou indo pegar. Vamos lá, alguém aqui hoje que vai dizer, eu estou indo pegar? Não vamos mais fazer esse patético cristianismo. Estou com raiva, você fere meus sentimentos. Sabe, isso não significa que as pessoas não se comportam mal, elas o fazem. Quer saber? Nós estamos numa guerra. Somos soldados no exército de Deus e há uma guerra espiritual acontecendo ao nosso redor o tempo inteiro. E nós precisamos sempre ser refrescados para lembrar que não guerreamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades nos lugares altos. Vamos ver uma escritura em algum momento deste fim de semana, provavelmente onde Pedro repreendeu Jesus sobre ele dizer que iria para a cruz e sofrer. E Jesus se virou para ele e disse, para trás de mim, Satanás. Ele olhou direto para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás. Eu não recomendo que você faça isso em casa, mas... é melhor endireitar isso antes de vocês irem para casa. Senhoras, não vão para casa e olhem para o seu marido e digam, você é o diabo. Mas eu estou levantando a questão aqui que ele sabia quem é que estava por trás do que Pedro estava dizendo. Ele disse, você é uma ofensa e um obstáculo e você está tentando me afastar da vontade de Deus. O que você está culpando em uma pessoa que é apenas o diabo trabalhando através de alguma fraqueza inerente que ela tem? E seria muito melhor, em vez de passar o dia inteiro ou um ano com raiva dela, usar um pouco desse tempo repreendendo o diabo e orando para que Deus a fortaleça nesta área de fraqueza? Lembre-se que vamos tomar posse do que Cristo Jesus morreu para que nós tivéssemos. Muitos serão ofendidos. O amor do grande corpo de pessoas esfriará. Quero que saiba isso. O amor é guerra espiritual. Hã? Quando você anda em amor, a cada vez que você perdoa uma pessoa, você ganha uma batalha contra o diabo. Toda vez que você é bom para alguém que feriu você venceu uma batalha contra o diabo. Amém? Cada vez que você doa sua oferta, isso é guerra espiritual. Bom, alguns de vocês estão entendendo isso. Deus não precisa do seu dinheiro. Você precisa doar, eu preciso doar. Eu faço isso de propósito, eu procuro razões para doar. Eu faço de propósito. Eu amo o que Jó disse, ele disse, por causa dele eu não sabia, eu procurei. Jó saiu à procura de pessoas pobres para ajudar. Ele não esperou que elas viessem até ele e ele disse, se eu não usar o meu braço para ajudar alguém, então você pode muito bem tirá-lo do meu corpo. Sabe, algumas escrituras bastante poderosas na palavra, se você optar por acreditar nelas. Nós não podemos fazer isso e não andar em amor. Satanás terá o nosso esconderijo. Há uma vida tão grande disponível para nós. Há tantas coisas incríveis que Deus quer usar você para fazê-las. Mas você não pode levar a unção de Deus e ter raiva de alguém o tempo inteiro. Simplesmente não pode. Eu não posso chegar até aqui e esperar que o que eu diga seja ungido. Se eu chegar brava com o Dave, não posso fazê-lo. Quantos estão tomando uma decisão de que você vai se livrar de algumas daquelas ofensas? É hora de cortar as cutículas soltas. Amém? O amor cobre e perdoa todas as ofensas. Sabe o quê? Nós temos que aprender a viver no que eu chamo de um novo normal. Você diz, bem, é só
Sabe, é normal que as pessoas fiquem magoadas quando alguém é rude com elas. Bem, mas você tem um novo normal? Seu normal não é como o normal de uma pessoa não salva. E seu novo normal, quando você sai daqui, não vai ser o que era ontem, porque agora você sabe algo que talvez você não soubesse antes. Então agora você tem que incluir isso em tudo que você conhece. Paulo disse isso porque vocês ainda não são espirituais. Ainda não são espirituais. Estas eram pessoas cheias do Espírito, que iam sempre à igreja. E ele disse, vocês não são espirituais. Porque vocês têm a natureza da carne, vocês estão sob o controle de impulsos comuns. Porque enquanto houver inveja e ciúmes e disputas e facções, vocês ainda não são espirituais e são da carne, comportando-se segundo um mero padrão humano e agindo como meros homens inalterados. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura, a quem foi dada uma nova vida, e nós temos um novo poder e um novo normal. E veja, não é normal para um cristão ser facilmente ofendido. Ainda não são espirituais. Estas eram pessoas cheias do Espírito, que iam sempre à igreja. E ele disse, vocês não são espirituais. Porque vocês têm a natureza da carne, vocês estão sob o controle de impulsos comuns. Porque enquanto houver inveja e ciúmes e disputas e facções, vocês ainda não são espirituais e são da carne, comportando-se segundo um mero padrão humano e agindo como meros homens inalterados. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura, a quem foi dada uma nova vida, e nós temos um novo poder e um novo normal. E veja, não é normal para um cristão ser facilmente ofendido.